One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre a gastronomia nórdica. E eu tenho a honra de falar com a chefe proprietária do restaurante O Escandinavo. Tudo bem, Denise? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nossa, obrigado. Nossa, muito legal falar da gastronomia nórdica, Denise. Um pouco nórdica / escandinava, né? Sim, e para mim é muito legal participar de um podcast, que eu sou uma pessoa que escuta muito podcast, então vai ser legal escutar eu mesma no podcast. Que bacana, Denise. Mas conta um pouquinho, como surgiu a paixão primeiro, né? A paixão pela gastronomia? Putz, a paixão pela gastronomia veio da paixão por comer. Eu sou uma pessoa que desde pequena sempre gostei de comer, assim. Minha avó cozinhava muito bem, minha avó por parte de mãe, eu tenho influência, ela tem ascendência italiana. Eu gostava muito das farofas que ela fazia, e aí tinha, eu lembro disso, tinha a farofa dos adultos e das crianças, e eu gostava mais da farofa dos adultos. Eu perguntava, avó, qual a diferença? Ela falava, dos adultos tem miúdos, aí eu queria ir lá na cozinha para entender, para ver como era e tal. E também a gastronomia da minha avó por parte de pai, que era judia, então tinha toda uma gastronomia diferente, assim, e eu me interessava bastante quando tinham as festas e tal, que sempre tinha algum ingrediente, alguma combinação diferente, e acho que surgiu daí, principalmente. Não tenho ninguém na família que trabalhe com gastronomia, eu acho que o pessoal da minha família gosta de comer. Sim. Mas para cozinha não muito. E eu vi que aos 15 anos você foi para Noruega, é isso? A grande responsável, que foi um ano antes que eu, foi minha irmã, na verdade. Já fui para a Noruega. E aí eu fui para a Suécia. Aí eu morei 5 meses na Suécia, fazendo intercâmbio lá, isso em 95. E depois eu passei 7 meses na Noruega. Na época onde não tinha internet, não era tão globalizado quanto é hoje em dia, assim. Foi muito legal. Nossa, que demais, que bacana. Ô, Denise, e eu vi também na parte, assim, você, aqui em São Paulo, você fez uma das primeiras turmas, né, no Senac, lá de Campo de Jordão, né? Isso, eu sou da primeira turma do Senac de Hotelaria de Campos. Na época que eu entrei, não tinha faculdade de gastronomia ainda, mas eu entrei na faculdade não pensando em seguir na gastronomia, eu nem pensava nisso, eu queria fazer hotelaria para viajar, para entrar em algum hotel de rede, viajar o mundo todo, e depois, quando me aposentasse, abrir uma pousada no Nordeste e ficar lá, mas acho que uma vez que você entra na cozinha e o fogão te pega ali, não te solta mais, e aí foi o que aconteceu comigo. Entendi. Então, nessa época, você nem tinha pretensão, assim, você estava mais nessa linha de hotelaria e tudo mais. Aí eu tenho uma prima que tem um buffet, e né, nessa época, quando eu estava recém-formada, ela estava começando a fazer os eventos dela, e aí ela me convidou para ir num dos eventos, e eu conheci lá um chefe francês, e aí eu gostei, ele me convidou para fazer um estágio no restaurante dele, eu fui, curti, aí comecei a fazer vários estágios na época, isso 2000, 2001, e aí eu curti e falei, acho que é isso que eu quero fazer. E aí, como eu já tinha ido para a Noruega e vi que o pessoal, depois de fazer uns 2 anos de estágio, mais ou menos, vi que o pessoal que era dessa área ia para fora para se especializar, e aí eu falei, que França, Espanha e Itália, que nada, vou para a Noruega, gosto de comida escandinava, não falo francês, mas falo norueguês, e nessa época já estava começando um pouco de internet, eu comecei a acompanhar o Bocuse d'Or, vi que os países escandinavos estavam sempre entre os primeiros, aí comecei a ver a autogastronomia nórdica. Certo. E aí consegui um estágio lá, e daí é que eu ingressei mesmo na gastronomia. E aí você ficou depois mais 8 anos lá depois? Aí eu fui fazer o estágio, era para ficar 3 meses, e aí acabei ficando 8 anos. Caramba, na Noruega também. Isso, na Noruega. Eu acompanho por vídeos também, mas tenho muita curiosidade, assim, também de conhecer, assim. Adoro foto também, essa parte de aurora boreal e tal, e Noruega é um dos países, né, assim, que dá pra se ver, né, então eu tenho bastante curiosidade, assim, curiosidade de conhecer, então, poxa, tá na listinha aqui. De beleza natural dos países nórdicos, acho que é o mais bonito. E aí, quando a gente fala de países nórdicos, né, contempla um pouco Suécia, né, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia, né? E muda um pouco, a gastronomia deles é um pouquinho
parecida ou de cada região, de cada país? Muda um pouco, Denise? O que tem de semelhante são muitos curados e defumados, até pela dificuldade que eles têm por terem praticamente 6 meses de inverno, né? Então, acho que essa arte de saber conservar todo e qualquer tipo de alimento da melhor maneira possível para sobreviver os outros 6 meses, e isso é bem cultural. A Suécia e a Noruega, eles têm mais, a Finlândia também, né? Peixes e frutos do mar. A Dinamarca, o consumo de carne de porco é muito maior, até pela proximidade com a Alemanha. Então, as influências da cozinha alemã lá são bem grandes também. E a Islândia é um outro planeta. Então, mesmo? eles têm uma Nossa. cultura gastronômica bem diferente, né? Estudei bastante sobre a cultura gastronômica da Islândia para montar esse último cardápio. Realmente não tem coisas muito, muito típicas. Mesmo quando eu fui para lá, foi em 2017, eu fui atrás do que tinha de mais típico, mas é difícil mesmo de ter algo. E lá você trabalhou com um chefe super bacana, né? Acho que o primeiro, ou não sei se restaurante estrelado lá na Noruega, né? Foi super... Foi onde eu fui fazer o meu estágio. Conta pra gente como que foi. Eu fui a primeira mulher não europeia a entrar naquela cozinha. O pessoal estranhou um pouco, assim, mas foi legal para eu aprender a me impor como mulher e também como não europeia no mercado de trabalho lá depois. Acho que foi bem, bem importante essa passagem por lá. E aí de lá passei a trabalhar em outros restaurantes ali na Noruega. E também lá na Noruega fiz um curso de design gráfico. Eu me interesso além do prato, assim, que é onde eu trabalhava, o proprietário de lá sempre, acho que ele viu isso, que eu gostava além do prato, então ele pedia para eu criar o prato e fotografar o prato também para sair no encartezinho da loja, para sair no jornal e tal. E aí ali eu fui fazer um curso e fiz faculdade de design gráfico lá. E aí minha vontade sempre foi de associar uma coisa à outra. Sim, sempre você gostou dessa parte de arte também, né? Assim, é o que você falou, não só da cozinha, mas sempre você gostou muito dessa parte do preparo, do deixar o prato... Isso me ajuda bastante na hora de montar os pratos também. Eu sempre imagino que, além do ingrediente e do sabor que vai ter, que cara que ele vai ter na hora de estar pronto, das cores e da montagem do prato, porque a gente come primeiro com os olhos, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito. Ajuda muito, né? Já dá aquele primeiro impacto, falando, nossa, que lindo, dá até, né? E depois ainda ter o sabor e tudo mais, fecha aquela experiência. Com certeza. E esse tipo desses restaurantes que você trabalhou lá, eram sempre de comidas típicas ou tinha alguma influência, assim, mais francesa, um pouco, era comida típica deles mesmo? Todos os restaurantes que eu trabalhei lá eram 100% nórdico. Teve um restaurante que eu trabalhei que às quintas-feiras tinha taco. Acho que a gente pode dizer que pizza e tacos são as comidas mais consumidas por lá. Também eu tive um café brasileiro lá por um tempo. E eles consomem muito também café, pelo frio, assim, também consomem bastante? Os 6 maiores consumidores de café do mundo são os 5 países nórdicos e mais a Holanda. Nossa, que demais. Então foi fantástico, assim, conhecer também a parte de café e tudo mais. Foi muito legal. Isso foi em, acho que 2005, 2006, alguma coisa assim, que eu tive essa experiência. Foi muito legal. E curiosidade, assim, na Noruega, assim, existe alguma presença de alguma cozinha, sei lá, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, na Inglaterra tem a presença da cozinha indiana, tem muitos restaurantes indianos, né? Na Austrália, por exemplo, tem muita tailandesa, já tá no dia a dia deles também a comida. Lá na Noruega, tem alguma influência de algum país, assim, que a gente nem imagina, ou, sei lá... Eles gostam bastante de comida asiática, sim, mas acho que taco, pelo menos que eu me lembro, assim, taco, pizza... Sim, o que me surpreendeu muito da época que eu trabalhava lá, isso já faz mais de 10 anos, eu voltei para cá em 2010, eu vi que mudou bastante, mas eles têm peixes maravilhosos, os melhores do mundo, e não comiam peixe cru, não tinham um restaurante bom de comida japonesa ali, agora eles têm, mas era bem difícil de achar, agora já é bem mais fácil, assim, porque eles têm a melhor matéria-prima, né, imagina. E como que surgiu? Aí depois você voltou pro Brasil, aí você já teve a ideia de... Aí você começou um pouco com o food stylist ou você
você... Então, na verdade, quando eu voltei para o Brasil em 2010, acho que estava no maior boom que teve, acho que depois do início desses reality shows, o maior boom que teve de pessoas formadas em gastronomia. E aí me lembro, um chefe havia me chamado para participar de um evento com ele, para ajudá-lo, e eu vi um monte de gente recém-formada em gastronomia, com 15 pinças na Doman, com o nome chefe escrito em cima. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo. Aí eu fiquei confesso que com um pouco de preguiça, assim. E aí eu me inscrevi para fazer um curso na Pan-Americana de Artes com uma fotógrafa chamada Luna Garcia, que eu adoro. E na segunda aula a Luna viu que eu mais cuidava do prato do que ficava na câmera. E aí ela me chamou para trabalhar com ela. E aí acho que foi ótimo para eu conseguir ter relacionamento com outros chefes também. Estudei bastante food styling, tive uma ótima oportunidade ali de conhecer melhor o mercado aqui no Brasil, em São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar bastante aí. Mas ficar só fazendo comida de mentira e comida para foto, às vezes eu, fiquei sentia falta de fazer comida de verdade, de ver as pessoas, ou de fazer pratos para outros chefes, A gente montava o prato lindo e o chefe ficava ali do lado e fotografava, falava, puxa, mas na verdade quem cozinhou isso fui eu, E também sentia falta de comida escandinava, que aqui não tem, apesar de ser uma comida que é uma gastronomia que é super reconhecida no mundo todo, que sempre está no topo. São Paulo, que é uma metrópole gastronômica, não tinha um representante de comida escandinava. E aí, meio que por vontade e por hobby, eu comecei a fazer jantares escandinavos. Eu lembro que eu tinha lido alguma coisa sobre uma pessoa em Paris que tinha um negócio que era o menor restaurante do mundo. Ela recebia um casal no apartamento, eram 2 pessoas no apartamento dela. Eu falei, putz, eu vou tentar fazer algo do gênero. E aí eu coloquei no Facebook que eu ia fazer um jantar escandinavo e tinha lá o cardápio e tal, abri vagas. No final foi meu pai, minha mãe, minha irmã, meu filho, Thiago. Eu fotografei tudo, postei, falei que foi o maior sucesso e abri o segundo. E aí o pessoal começou a se inscrever. E aí foi de 4 para 8 e assim eu fui locando espaços e fazia esses jantares itinerantes, uma vez por mês. De experiências, Tipo, jantares dessa experiência. Se você locava um local, Eram sempre 8 pratos que eu fazia. E comecei fazendo só os pratos e deixava as pessoas livres para trazerem as bebidas, inicialmente. Aí depois começaram a me perguntar, olha, mas o que harmoniza com isso e aquilo e tal? E a comida escandinava é realmente para harmonizar com vinho, é difícil. Tem pratos que levam bacalhau e bacon no mesmo prato. Então, assim... Aí eu falei que aí eu nesse meio tempo fazia viagens para lá, estagiava em restaurantes de chefes que são meus colegas e via que eles tinham umas harmonizações bem bacanas, não só com vinho. E aí eu pensei, vou começar a fazer isso também. E aí comecei a fazer então um menu harmonizado de algo que era o jantar escandinavo. E assim ficou por 4 anos. E aí que surgiu depois a ideia de abrir o escandinavo. Falei, poxa, agora eu vou abrir o restaurante, eu ainda dei um tempinho. Fazia itinerante, locava os espaços, levava tudo, levava louça, levava panela, levava comida, levava taça para 8 pratos. Sempre que gostei muito dessa estrutura nórdica de se levar uma cozinha, não são muitas pessoas, não é uma brigada muito grande, então normalmente eu e mais 2 ou 3 pessoas para servir os 8 pratos para 20 pessoas, sempre dessa maneira. E aí, depois de algum tempo cansada de levar as coisas de um lado para o outro e tal, aí a gente alugou uma casa onde a gente morava e fazia esses jantares. Até que eu fiz um brunch uma vez, e esse brunch veio 20 vezes mais pessoa do que eu imaginava, e era em um bairro 100% residencial, assim, aí eu falei, bom, precisamos nos mudar daqui, Sim. E aí, a partir do momento que a gente abriu o restaurante, aí pensei, bom, já que vai ter que pagar um aluguel, vamos abrir ao público. E aí foi o que a gente fez. Foi em 2018 que você abriu o escandinavo?
Vai fazer 3 anos agora em junho. E aí a gente abria ao público no jantar de quinta, sexta e sábado o almoço e no jantar e no domingo pro almoço. E nos outros dias nós fazíamos todo o pré-preparo e etc. E também trabalhando com foto e vídeos de comida. Surgiu a ideia, foi toda uma construção, né, Denise? E acho que também você começou estagiando, né? A evolução, né, aos pouquinhos. E acho que até você estagiou no Dom também, restaurantes, né? Foi lá no começo. No começo, né? Eu brinco que é na época que o Alex ainda era ruivo. No comecinho, né? E entrando um pouco nos pratos, Denise, conta um pouquinho pra gente, um pouco dos ingredientes, dos principais pratos, assim, conta pra gente aqui pros ouvintes um pouquinho. Olha, alguns ingredientes realmente são mais difíceis de se achar. A época que era mais fácil viajar, sempre tinha essa desculpa de ir para lá, estudar um pouco, ficar um pouco estagiando no restaurante de algum colega e voltar com a mala cheia. Mas nós temos aqui a possibilidade, eu estudo bastante e o máximo que eu consigo produzir aqui eu faço. Vou dar até o exemplo, por exemplo, do queijo marrom, que é um queijo de cabra feito com o soro do leite. É algo que a gente consegue comprar no máximo uma vez por ano. É bem popular, quem conhece gosta muito. E aí eu pensei, poxa, não posso ficar dependendo de conseguir comprar o queijo só uma vez por ano. Então eu fui atrás e aprendi a fazer. E agora a gente começou a fazer o queijo aqui. É um que vai no cookies, assim? Isso. Eu estava usando só o queijo para preparos com ele, mas as pessoas querem levar o queijo para casa. E aí eu falei, poxa, se eu começar a vender o queijo para o pessoal, eu vou ficar sem queijo para fazer meus preparos. Então vamos fabricar o nosso próprio queijo aqui. Eu sempre gostei muito disso, de conseguir fazer tudo aqui, porque acho que se você abre um restaurante para comprar o pão pronto, a manteiga pronta, tudo pronto, não tem graça nenhuma, né? Verdade. Aqui a gente faz tudo. Imagina, a gente tinha um cachorro-quente norueguês aqui no cardápio, que é super popular, o pessoal adora. Então, se é para fazer, a gente vai fazer o ketchup, a mostarda, a salsicha, tudo aqui. Então, a gente faz tudo aqui, 100% aqui. É muito divertido isso. Então, às vezes eu pego uma receita e falo, bom, eu não tenho. Eu nunca adaptei e nem abrasileirei nenhum prato. Certo. É tudo 100% nórdico. Mas tem o meu toque e também tem esse desafio de conseguir reproduzir as receitas aqui, que eu acho muito legal. Aí é que tá a graça do trabalho, né? Que legal. E esse queijo marrom, Denise, o que ele tem, assim, de diferente? Ele tem um sabor, assim, ele é um pouquinho mais forte? Eu gosto de brincar que é o casamento perfeito do doce de leite com o queijo de cabra. Ele lembra um pouco, ele pode ser com leite de vaca também, pode ser com os dois, mas o que eu mais gosto é que é o original, que é o de leite de cabra. Ele tem um pouquinho de adocicado, mas ele tem um pouquinho do ácido e do sabor do leite de cabra. E eu vi que esse hot dog que você estava falando, a salsicha também é à base de pernil e bacon, né? A salsicha que a gente faz aqui é com pernil e bacon. E aí o cor-de-rosa dela vem do ketchup de beterraba que eu coloco na massa da salsicha. Isso que eu ia te falar, que tem uma cor super vibrante, assim, né? 100% natural. Ketchup deve ser uma delícia, né? A base de beterraba, assim, deve ser bem diferente. É bem gostoso, muito bom. Sou suspeita. Você é suspeita pra falar, né? E o pão, assim, na verdade, ele é diferente, né? O hot dog. Ele é como se fosse um wrap, assim? Isso, é um wrap de batata. É a lumpa. A primeira coisa, quando eu boto o pé na Noruega, a primeira coisa é ir no quiosque do aeroporto mesmo e comer um cachorro na lumpa com a salsicha de lá e a cebolinha crocante. Nossa, deve ser fantástico, né? Deve ser muito delicioso. E conta mais, que mais outro prato? Eu vi que também tem, assim, sopas também, alguns caldos também, eles têm bastante, assim? Acho que a gente tem mais tradição e variedade em sopas aqui, por incrível que pareça, do que lá. Eles são bem tradicionais, assim. Então, tipo, tem a sopa de peixe, tem a sopa de tomate. Eles não têm 1 milhão de tipos de sopas como a gente faz aqui. Tudo vira um caldinho, tudo vira uma sopa, não. Acho que eles levam um pouco mais a sério, assim, sabe? Esse negócio de adaptar e fazer as coisas... Ah, tá. Não gosta muito de variar. Se é sopa daquilo e tal, né?
Aqui eu já servi também sopa de cerveja, que é uma receita bem antiga, que é bem gostoso, com filé mignon curado e defumado, e cevadinha, era bem boa. A gente tem uma sopa de peixe no cardápio, que é uma receita bem típica, e aí leva bacalhau da Noruega, leva salmão defumado, é bem gostosa. Acho que no cardápio aqui do restaurante, e talvez um creme de cogumelos entre no próximo cardápio de inverno agora. E agora, até pelo motivo da pandemia, tal, você está abrindo mais, você falou mais no finais de semanas, tudo, né? A gente só abre de final de semana, Tá. no almoço, e só com reserva também, porque a gente serve o menu degustação. Nós servimos as pessoas ao mesmo tempo, que cada prato tem uma história, e a gente conta a história do prato, e os ingredientes, e como é feito e tal, e da harmonização também. Ah, entendi. Hoje são quantos pratos, Denise, que você serve nessa experiência? São 5 pratos. Um para cada país. A gente começa na Suécia, que são ovos e ovas. Aí eu coloco ovas de bacalhau. E aí tem pão de 3 maneiras: pão polacco, sueco e pão de centeio dinamarquês. As ovas de bacalhau são iguais nos 3. E aí tem ovos preparados de 3 maneiras. Tem uma gema que é curada e defumada com dill. Tem um picles de ovinho de codorna com beterraba e tem um patezinho de ovo com dill e flor de sal. Depois vai para Noruega, que é a sopa de peixe. Depois da Noruega vai para Dinamarca, aí é carne de porco. Tem a frikadeller com compota de repolho roxo com cranberry e vários acompanhamentos. Depois tem uma sobremesa islandesa inspirada nos geysers e vulcões da Islândia. Nossa, que é bem que legal. diferente. E termina com um café com licor de cloudberry, que é lá da Lapônia finlandesa. E também a Finlândia é o maior consumidor de café per capita do mundo, então tem que terminar com a terra do café. Uma explosão, então, de sabores, né? Você falou, é um menu, assim, fantástico, né? Já que não dá para viajar, aí a gente viaja aqui, Viaja aqui, né, Denise? E alguma bebida lá? Lá tem alguma bebida típica deles, assim, ou um suco, alguma coisa que eles curtem, assim? Apesar do pessoal achar que o hidromel é a bebida mais típica de lá, eu acho que o hidromel se tornou mais popular no Brasil do que na Escandinávia inteira. Assim, é muito mais fácil achar hidromel aqui do que lá. A gente, inclusive, vai começar nosso próprio hidromel aqui no restaurante. Aquavit é uma bebida bem típica. A aquavit é uma cachaça de batata aromatizada. É a cachaça dos escandinavos. É bem gostosa. Tem a Sima também, que é um fermentado finlandês, que a gente faz aqui também. E tem os licores de berries, que são de berries que só tem lá, que são bem legais também. Sobremesa também tem alguma diferenciadas, assim, lá, típicas, assim, que você fala, nossa, muito boa, muito diferente, assim? Eu gosto muito das sobremesas de lá, porque elas não são muito doces. Você consegue sentir bastante o sabor do insumo que está sendo utilizado. Eu gosto muito da comida escandinava por causa disso, porque os preparos acabam realçando o sabor de cada ingrediente. Então, às vezes, a pessoa não gosta de repolho ou de beterraba ou disso ou daquilo, mas ela vem aqui e ela fala, nossa, eu nunca comi Eu tinha um prato que ia uma cenoura inteira. E eu fiquei maravilhada em ver que todo mundo comia uma cenoura inteira. Eu falava, acho que nem num bolo de cenoura a pessoa não comia uma cenoura inteira. Mas ela foi preparada de uma maneira tão especial que a pessoa fala, nossa, fica surpresa. Você não fala, eu não gosto de repolho. Aí ela fala assim, não quero. Aí eu faço questão, eu ponho à parte. Exato. Mas vai provar. Aí a pessoa vai lá e come. Então é isso que é legal. É ter o ingrediente ali, mas preparado de uma maneira onde você não mascare com temperos e muitos temperos, muitas ervas, muitos condimentos, que no final você nem sente o sabor do alimento, né? Sim. Então acho que o legal da comida escandinava é realmente através dos métodos de conservação e também das técnicas de cocção, realçar o sabor dos alimentos. Você estava falando de peixe, também tem muita parte de defumados, assim, de peixes à base de defumação ou também peixes em geral, assim, de preparos? Aqui a gente faz os peixes defumados, também faz curado. Mesmo o bacalhau, ele é curado, né? Então a gente faz aqui. Tem alguma curiosidade, Denise, que você queira contar, assim, da gastronomia, que o pessoal fala, nossa, nem imaginava que tinha isso, assim? Coisa engraçada, que até quando eu fui para a Noruega a primeira vez, com 15 anos de idade, quando não tinha internet ainda,
A gente fala Noruega, pensa que é a terra do bacalhau, né? Mas a gente aqui consome muito mais bacalhau do que eles lá. Verdade. Eles comem o peixe fresco, né? E não salgado como a gente recebe aqui. Olha, engraçado, né? Porque a gente pensa, nossa, lá eles devem, né? Eles consomem muito peixe fresco. E aí, uma coisa legal que acabou até entrando no cardápio mais de uma vez aqui, foi um prato que o embaixador do Brasil lá na Noruega pediu para que eu fizesse, que era para homenagear o Brasil e a Noruega. O navio que trouxe o bacalhau para o Brasil da Noruega voltou carregado de café para lá. E aí o Brasil se tornou o maior consumidor de bacalhau da Noruega e a Noruega se tornou o maior consumidor de café do Brasil. Então ele queria unir os dois ingredientes em um prato. E aí eu levei isso como um desafio e criei um prato que levava bacalhau e café. E aí, a partir daí, eu recebi um convite para ir cozinhar lá na Embaixada do Brasil, em Oslo. Foi muito legal. Aí eu faço várias vezes para a Embaixada e para o Consulado da Noruega essa mistura de ingredientes. E aí coloco um pouquinho do Brasil e um pouquinho da Noruega. Nossa, fantástico, uma honra, né? Fazer um prato lá, super prestígio, né? Foi daí que surgiu o brigadeiro feito com o queijo marrom, que eu fiz para um evento para o embaixador da Noruega, até decorei com uma formiguinha da Amazônia em cima. Precisei avisar para eles que não tinha nada de errado com o brigadeiro, que era assim mesmo, e aí acabou entrando para o cardápio. Caramba! Então, esse queijo, então, ele é bem versátil, né? Você acaba conseguindo fazer algum, que você falou, ele tem peça doce de leite, você acaba fazendo alguns preparos doces também, né? É muito bom. O sorvete dele é uma delícia, a panna cotta com ele é muito boa. Eu já fiz panna creme brulee, sorvete, é muito gostoso. E tem algum costume desse norueguês, assim, por exemplo, que nem tem alguns países que eles tomam um café da manhã super forte, um almoço um pouquinho leve e a janta um pouco mais pesada. Lá na Noruega é um pouco assim, a janta é um pouco mais leve? Lá o horário de trabalho normalmente começa mais cedo do que aqui e também termina mais cedo do que aqui, a carga horária. Então as pessoas tomam café da manhã, almoçam normalmente um pão, que as pessoas levam de casa mesmo, que não precisa esquentar e tal, e depois eles jantam bem cedo, 5h30, por aí, e depois à noite eles comem a comidinha da noite, que é o Kveldsmat. Então é um iogurte, uma sopinha, alguma coisa mais leve. Eu acho que é até o certo, que uma janta muito pesada depois, meio tarde, para fazer a digestão, mas a nossa carga horária normalmente não permite aqui, né? Eu demorei um pouco para me acostumar com isso. Como se fossem 4 refeições por dia, né? Café da manhã, o almoço, o jantar e o lanchinho da noite. Eu falava, putz, mas precisa fazer lanchinho da noite também? Sim, tem que ter o lanchinho da noite para. Mas aí eu fui aprendendo a balancear e eu levo, acho que isso para a vida. Eu não gosto de. Mas os pratos escandinavos, eles não são nada pesados. É uma comida bem leve. Bem leve. As pessoas normalmente pensam num viking no Hagar, com o chifre e o pernil de javali e um canecão de cerveja e tal, mas na verdade a comida escandinava é tipo saudável, ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a dieta nórdica, porque você come grãos, você come muitas frutas vermelhas, você come muito peixe, não tem fritura, é pouco carboidrato, é super saudável. Então, por mais que você faça, por exemplo, aqui um menu de 5 pratos, você vai comer e beber super bem e vai sair daqui leve, porém satisfeito. Olha. Isso que eu acho muito legal. Sim. Ao contrário de outras culinárias, que às vezes você come um prato e já é o suficiente. Fala, nossa, é pesado, ou tem muitas especiarias, ou não tem nada de fritura. Na comida escandinava não entra fritura. Foi o que você falou, né? A gente pensa, né, comida dos vikings, tal, vai ter lá umas carnes e tal, o negócio vai ser mais tranquilo, né? Na verdade, a comida dos vikings é aquela comida que o cara pensa além. Ele fala, bom, vou ter que fazer agora para quando tiver só de noite e só nevando, eu ter algo para comer. Então, não tinha um viking com um pernil recém-feitinho ali no meio do inverno. Exato. Né?
Puxa, que bacana, Denise. E divulga pra gente, o Escandinavo tá em Pinheiros, né? Isso, em Pinheiros, na Deputado Lacerda Franco. E você também tem um trabalho, né, Denise, de food styling. Você faz alguns trabalhos, assim, combina com fotos também. O mais legal desse trabalho que eu faço em paralelo é conseguir criar receitas para outras pessoas e, às vezes, abrir a minha mente e colocar ali coisas que às vezes eu não conseguiria colocar no meu trabalho aqui. Então, semana passada, por exemplo, eu fiz acarajé. Eu sempre tive vontade de fazer e fazendo comida escandinava todos os dias. Às vezes eu sinto um pouco de falta e é muito legal eu ter a possibilidade de fazer bolos com leite condensado e outras coisas assim fora do trabalho. Nossa, Denise, obrigado, viu? Obrigado aí pela conversa, acho que foi bem legal. E divulga pra gente o Instagram, é o Escandinavo, né? É @o.escandinavo. E apareça aqui para conhecer de perto o restaurante. Com certeza, com certeza. E para os ouvintes fica a dica, né? Deve ser muito delicioso. A gente tem o delivery e tem também a experiência presencial. Presencial também, aos finais de semana. Faz a reserva, tudo. Que legal, Denise. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau.